O programa Saber Direito desta semana é com o professor Gustavo Pereira e o curso é sobre direitos humanos. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar na internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, esse é o programa Saber Direito e o nosso tema da semana será Direitos Humanos. Precisamente nós discutiremos a questão do direito internacional dos direitos humanos. O meu nome é Gustavo Pereira, sou professor de Direito Internacional e Direitos Humanos e no nosso primeiro encontro nós trabalharemos sobre a questão da proteção global dos direitos humanos. No nosso segundo encontro nós falaremos a respeito da proteção regional dos direitos humanos, o sistema europeu, interamericano e o sistema africano e o que diz respeito mais precisamente ao que diz o Brasil. No nossa terceira aula, nós falaremos a respeito, mais especificamente, da proteção internacional para refugiados. No nosso quarto encontro, nós falaremos a respeito da proteção específica para as pessoas sem nacionalidade, os considerados chamados apátridas. E no nosso quinto encontro, nós falaremos sobre a questão do direito humano de migrar, ok? Então, antes de nós entrarmos na nossa aula de hoje, mais especificamente no ponto, na nossa discussão, que diz respeito à proteção global dos direitos humanos, é interessante nós fazermos uma breve introdução que será preparatória para tudo aquilo que nós desenvolveremos ao longo desse primeiro encontro e nos encontros subsequentes. Tá? Para falar sobre direitos humanos, mais precisamente sobre a proteção internacional dos direitos humanos, nós precisamos pensar, num primeiro momento, a respeito do direito internacional clássico. Direito internacional clássico, se nós formos estudar em todos os manuais de direito internacional, você que está estudando aí para o seu concurso em casa, enfim, todos os manuais de direito internacional vão falar sobre a construção da ideia de soberania. A soberania, como eu costumo dizer para os meus alunos, a soberania é a espinha dorsal para se pensar o direito internacional. Todo o direito internacional é pensado a partir da ideia de soberania, ok? A ideia de soberania, ela vai se robustecer, ela vai ganhar elementos de preponderância a partir da chamada Paz de Westfália. Foi considerado um dos primeiros acordos internacionais onde os países, acabando a famosa Guerra dos 30 anos, a guerra europeia entre protestantes e católicos, os países resolveram dar uma trégua entre si, dizendo em linhas gerais, eu fico aqui com a minha cultura, com a minha religião, com a minha história, com a minha forma de decidir o meu direito, e você aí, país que estava combatendo comigo, fique aí no seu lado, ok? Isso vai consagrar, em linhas gerais, a ideia de não intervenção. Isso vai se estruturar vai se começar a se falar nos primeiros momentos na ideia de soberania, se construir a ideia de soberania de um Estado indissociado do outro, ok? No sentido de que esse Estado ele pode definir a sua cultura, definir a sua religião, definir a sua política interna, definir a sua legislação interna e vem formalizar o conceito, a ideia estrutural de soberania pela Paz de Westfália, portanto, em 1648. Isso é uma data muito importante, ok? Relacionada ao conceito de soberania, nós temos também a ideia, por exemplo, criada por Jean Bodin, nesse mesmo sentido que os Estados seriam também autônomos para definir o seu direito interno. E isso vai marcar, então, essa estrutura Paz de Westfália, a ideia de soberania a partir de Jean Bodin e também a doutrina de Hugo Grotius, como todos vocês estudiosos de direito internacional clássico sabem do que me refiro, quando Hugo Grotius fala da internacionalização dos mares. Então, essa ideia de soberania de um país independente, soberano, que não deve sofrer intervenção externa para os seus assuntos domésticos, é o que estrutura o pensamento do direito internacional clássico. E por que eu estou falando sobre isso? Eu estou falando, começar o curso sobre direitos humanos, mais precisamente sobre o chamado direito internacional de direitos humanos, nós temos que falar da ideia de soberania. Porque, ao fim e ao cabo, a proteção dos direitos humanos é o que vem tentar, em alguma medida, estabelecer uma relativização desse princípio da soberania. Vem tentar estruturar o direito contemporâneo, o direito internacional contemporâneo, a partir do direito internacional dos direitos humanos, ele vem para tentar estruturar uma ruptura, uma relativização, em alguma medida, com a ideia de soberania. Como assim? Como pensar dessa forma? Ora, eu só posso pensar numa responsabilização
de um país, em termos internacionais, se, ao fim e ao cabo, eu puder considerar que esse país que cometeu alguma afronta aos direitos humanos, que ele possa ser, em alguma medida, responsabilizado. Por isso que nós vamos trabalhar nessa aula de hoje que fala sobre a proteção global dos direitos humanos, partindo dessa ideia de soberania, para tentarmos pensar a partir dela. Nós falaremos hoje de alguns documentos internacionais importantes. Nós falaremos, por exemplo, da Carta das Nações Unidas, que é a Carta das Nações Unidas que vai estruturar as Nações Unidas, que nós sabemos que é o órgão central que rege as relações internacionais. Enfim, a organização internacional chamada ONU, criada pela Carta das Nações Unidas. Nós falaremos também nesse primeiro encontro daquilo que nós chamamos de Declaração Universal dos Direitos Humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos que nós conhecemos, nós sabemos que ela é estrutura, em linhas gerais, boa parte das constituições ao longo do mundo. Nós sabemos que muitas constituições, inclusive a nossa Constituição brasileira, bebe muito da Declaração Universal dos Direitos Humanos para compor o seu corpo de valores estruturais em termos de direitos humanos. Ok? Falaremos também ainda em nível de proteção global dos direitos humanos, dos chamados Pactos de Nova York de 1966. Ok? Então, primeiro momento nós falamos, como já referi inicialmente na aula, nós falamos sobre essa estrutura da soberania dos países independentes. Muito se derramou sangue para nós conseguirmos a estrutura da ideia de soberania. Muitas pessoas deram a vida em nome do desenvolvimento da ideia de soberania. Muitas pessoas morreram até que os países para que os países pudessem dizer: essa é a minha cultura, essa é a minha nação, eu governo para esse grupo de pessoas nesse território, formando, enfim, o direito internacional clássico. É claro que quando nós pensamos o direito internacional dos direitos humanos, nós pensamos na responsabilização dos Estados por afrontas, por violações aos direitos humanos. E ao pensar nesse sentido, nós podemos, a proteção internacional dos direitos humanos vem para, enfim, em alguma medida relativizar essa ideia do Estado soberano e independente que não sofre intervenção de terceiros. E o interessante de pensar a respeito, eu convido você aí de casa, você que está assistindo esse programa agora, comigo a pensar como nós pensamos a ideia de direitos humanos. Como que seria pertinente, no meu modo de compreender, a ideia de direitos humanos? A partir de uma zona cinza. Como assim? Nós pensarmos os direitos humanos não a partir de uma zona branca, onde eu tenho certeza que vocês encontrarão muitos autores que dirão que os direitos humanos, a partir do momento em que foram definidos, declarados como universais em inúmeros tratados internacionais, eu tenho certeza que vocês vão ver autores dizendo que não há mais motivo para pensar os direitos humanos em termos de fundamentos dos direitos humanos, ou seja, que os direitos humanos já estão, é só uma questão de concretização daquilo que já está positivado, digamos assim, não é nem entrar por esse lado, e também não seria também o lado oposto, uma zona negra, uma zona escura, que eu costumo chamar de vale de lágrimas eternas dos direitos humanos. Não é nem dizer que, como muitas vezes diz que os direitos humanos, em alguma medida, já são consagrados, já são eficientes para pensar o fenômeno internacional, e nem dizer que eles não servem para nada e que vocês também verão autores, pessoas dizendo nesse sentido que os direitos humanos não conseguem prevalecer sobre a soberania dos Estados, porque nós sabemos que, ao fim e ao cabo, muitos países conseguem, não se submetem às autoridades dos tratados internacionais, mesmo aqueles tratados que eles, países, firmaram, ratificaram e se confirmaram perante a comunidade internacional, certo? Ok? Então, dentro desse pensamento, pensar os direitos humanos como uma zona cinza. Né? Tem um autor que eu acho muito interessante, um jurista grego que fala, o jurista chamado Costas Douzinas, que ele vai falar do paradoxo dos direitos humanos no século XXI. Essa é uma ideia interessante. A ideia do paradoxo dos direitos humanos no século XXI seria uma ideia onde nunca nós vimos, no século XXI, hoje em dia, nunca nós vimos no século anterior, no século XX, tantas afrontas aos direitos humanos, tantas pessoas morrendo com guerras mundiais, etc., mas ao mesmo tempo em que nunca nós vimos tantos instrumentos de perfectibilização de direitos humanos sendo consagrados. O século XX. Esse é o paradoxo. Nós temos um século XX, de muitas afrontas aos direitos humanos e, ao mesmo tempo, muitos instrumentos de proteção aos direitos humanos sendo consagrados, como nós vamos ver agora. Então, o interessante é pensar que esse paradoxo do século XX a respeito dos direitos humanos invade o século XXI e é tarefa nossa, minha e de você e de casa, e de todos nós, a comunidade mundial em geral, pensar essa questão do paradoxo e tentar desenvolver e fortalecer cada vez mais os direitos humanos nesse sentido. Ok?
Para isso, então, nós falamos, o primeiro elemento fundamental para pensar os direitos humanos seria, como eu havia mencionado, a famosa Carta das Nações Unidas de 1945. Falarei alguma medida da Carta das Nações Unidas, falarei principalmente daquilo que foi construído pela Carta das Nações Unidas, a Assembleia Geral da ONU, falarei a respeito da Corte Internacional de Justiça e falei fundamentalmente também do famoso Conselho de Segurança das Nações Unidas. São 3 órgãos fundamentais que são criados pela Carta das Nações Unidas em 45, que vão estruturar a Organização das Nações Unidas, ok? No primeiro momento nós falaremos então que, enfim, quando nasce a Organização das Nações Unidas, a partir da Carta das Nações Unidas, a Carta das Nações Unidas vai fazer um sistema descentralizado para pensar os direitos humanos, para pensar o direito internacional e os direitos humanos, em linhas gerais. Os países teriam nenhum país teria uma autoridade superior em termos jurídicos, certo? Isso seria a ideia de uma característica de descentralização. Ou seja, a partir dessa característica de um sistema internacional descentralizado, cada país teria, os 193 países que nós temos hoje em dia na ONU, cada país teria a sua legitimidade igual a de todos os outros perante as Nações Unidas, podendo ser representado. Nós temos ainda a figura de alguns estados que são considerados como membros observadores, ok? Então, dentro dessa estrutura, o que nós temos que falar a respeito da Assembleia Geral da ONU é que, enfim, que a Assembleia Geral da ONU, em termos de proteção pelos princípios estabelecidos pela Carta das Nações Unidas, os princípios da paz mundial, os princípios da tolerância entre os povos e os princípios da não intervenção, como eu havia introduzido na ideia de soberania, que regem as Nações Unidas a partir principalmente da prerrogativa da solução pacífica das controvérsias. Ou seja, a Carta das Nações Unidas vai estabelecer como princípio fundamental essa solução pacífica das controvérsias em contrapartida àquilo que havia sido ao longo das relações internacionais a grande forma consagrada de solução das controvérsias, que era, então, a guerra. A guerra, ao longo de boa parte da história conhecida nossa que nós temos, seja ela ocidental ou não, nós sabemos que a guerra, apesar de nós termos ainda guerras, a forma da guerra como o elemento fundamental para tentar solucionar um entrave entre 2 estados, né? Então, a prerrogativa fundamental dessa Carta das Nações Unidas que vai estabelecer que os países não poderão mais valer-se dessa estrutura da guerra como regra e sim prevalecer a estrutura da resolução pacífica das controvérsias, além da tolerância e além desse princípio da não intervenção, certo? Então, a Carta das Nações Unidas que vai criar essa Assembleia Geral da ONU, apesar de discussões, a partir de discussões internacionais dessa Assembleia Geral da ONU, então os Estados, em comum acordo, poderão estabelecer resoluções perante a Assembleia Geral, perante os países membros da ONU. Essas resoluções, um detalhe importante para você que está estudando, essas resoluções não têm caráter vinculativo perante os países da ONU. Não detêm caráter vinculativo. Ou seja, as resoluções da Assembleia Geral da ONU, elas têm um caráter, elas não têm esse caráter vinculativo, como nós veremos, como tem posteriormente as resoluções do Conselho de Segurança, ok? Na verdade, quando nós costumamos falar, né, me valendo daquela metáfora anteriormente do paradoxo de direitos humanos, da zona cinza, quando nós pensamos em direitos humanos, nessa zona cinzenta, que não é nem a zona branca, de a bandeira do já ganhou, digamos assim, nem a zona negra, ou seja, o vale de lágrimas eterno, nós pensamos nessa zona cinza, pensar os direitos humanos, que na verdade os direitos humanos, eles têm, o direito internacional e os direitos humanos, o direito internacional